Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Essa quinta-feira, dia 23 de julho. Hoje, mais uma conversa entre amigos, um tema também relevantíssimo, um dos temas mais destacados dessa série de conversa entre amigos que nós temos feito, que são os direitos das pessoas idosas e as políticas públicas dirigidas especialmente a elas. Nós começamos agora com o senador Wellington Fagundes, que gentilmente aceitou participar dessa conversa, ele que foi o autor do projeto que se transformou no Estatuto do Idoso, hoje tão comemorado já de há décadas, com os grandes avanços que ele trouxe. Senador, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Marcos da Costa, né? Uma satisfação estar falando com você e também com a Adriana, né? Viel, que está aí bem identificada, né? Com o IBDPI, né? Que é o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa. Falar desse tema, para mim, realmente é muito significativo, porque quando eu comecei na minha infância ainda, com 6 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, que tinha um pequeno boteco, um armazém de venda de produtos gerais, e lá as pessoas da zona rural, mais idosos, iam muito, e ali eu passei a ter uma afeição muito grande por essas pessoas, a maioria trabalhadores rurais e garimpeiros, que era aqui no Mato Grosso, né? Pessoas que vieram do Nordeste, a busca do garimpo, principalmente diamante. Mato Grosso, Cuiabá, é uma capital que está toda ela em cima de uma mina de ouro. Então, os bandeirantes que para cá vieram primeiro, então, a busca do ouro, depois do diamante, e assim foi construída a história do Mato Grosso. Mas, mais ainda antes, nós tivemos também a nossa primeira capital, que é Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi ainda uma cidade projetada em Portugal, e construída pelos negros, e essa cidade ela ainda é uma cidade que a maioria da população é negra, e pessoas de muita idade, e os negros muito fortes, né? Eles conseguem ter uma longevidade muito grande. Quilombolas, então o Mato Grosso é isso, é um estado que tem a sua origem bastante miscigenada, depois dos sulistas que para cá vieram. Então, a minha vida sempre teve essa proximidade com os idosos. E logo que eu me formei, né, voltei para a cidade, e também, logo quando eu fui candidato a primeira vez, eu faço questão de contar essa história, eu fui visitar um garimpo, e lá um senhor de mais de 70 anos, ele me disse: olha, então eu vou votar em você por causa do seu pai, mas eu gostaria que você, se fosse eleito, chegando em Brasília, olhe um pouquinho para os idosos. Eu estou com 70 anos, 72 anos, e todo entrevado do garimpo e não tenho direito a uma aposentadoria. E assim aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu fui eleito, em 90, cheguei em 91 em Brasília, então fui olhar a Constituição e realmente não se falava do idoso. Porque o Brasil era um país jovem e não se pensava que a gente ia chegar ao envelhecimento, né? E aí eu apresentei o projeto criando a Política Nacional do Idoso. E daí esse projeto foi apensado a tantos outros, discutimos muito tempo, né? E eu acho isso um ponto positivo do Poder Legislativo, porque dá tempo para maturar, muitos participarem, as audiências públicas, né? E daí criou-se a Política Nacional do Idoso, né? E a Lei Orgânica de Assistência Social. E daí também criamos o benefício da prestação continuada, que muitos acham que é aposentadoria. E, na verdade, o benefício da prestação continuada é o auxílio do governo de um salário mínimo para todos os idosos com mais de 65 anos, cuja família seja carente, e também para todos os portadores de deficiência física, independente da idade, se a família é carente. E hoje são mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas com essa lei. E depois o Paulo Paim, que é muito competente, uma pessoa que é referência no Congresso Nacional pela sua atuação na área dos direitos humanos, ele apresentou
a proposta da criação do Estatuto do Idoso. E aí, então, hoje nós já temos o Estatuto do Idoso, que também foi um trabalho de muitas mãos, mas liderado pelo senador Paim. Então, com isso, a gente já pode falar que o Brasil já tem no Estatuto do Idoso, já tem uma legislação que pensa e protege um pouco os nossos idosos. Que é fundamental. Essa solidariedade social é o que constrói a grande nação, não é, senador? E está conosco também a querida amiga Adriana Viel, que hoje preside essa importante associação, né? A Associação Brasileira dos Direitos das Pessoas Idosas, e que, para minha satisfação, para minha alegria, presidiu nas 2 gestões que eu estive à frente da OAB de São Paulo, a comissão nossa da pessoa idosa. Adriana, bom dia, querida. Obrigado também por estar conosco nessa conversa de manhã. Bom dia a todos os internautas. Agradeço muito a disponibilidade de agenda do senador Wellington Fagundes. O IBDPI, para quem não sabe, é uma associação recentemente formada, e nós temos essa abrangência nacional graças aos estados de Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte e também de Mato Grosso, né? O nosso querido doutor Isandir Rezende é membro fundador do BDPI, então um estado como Mato Grosso não poderia faltar a nossa entidade. E, Marcos, foi muito bem lembrado pelo senador, que as pessoas têm um pouco de confusão, né, senador? Com que idade que eu sou considerado idoso? 60 anos. Não é? Daí a pessoa fala, eu não sou idoso. Se você já tem 60 anos, tem uma lei que diz que você é idoso. Só que aí surgem as complicações. 60 anos é idoso. Agora, a idade de 65 anos, às vezes ela está limitada para ter alguns benefícios que o Estatuto do Idoso, que é uma das leis de proteção ao idoso mais avançadas do mundo, não é? Então, o nosso estatuto, ele é muito bem redigido, né? Aí, esses debates, não é, senador? Esses debates, aí, essas audiências públicas fizeram a política nacional da pessoa idosa também, ela é louvável, né? E o nosso estatuto, que nós estamos esperando, né? Lá no Senado, a aprovação, não sei se está no Senado, está na Câmara, a aprovação do acordo interamericano, não é? Que, por causa que teve aquela intervenção no estado do Rio de Janeiro, ficou suspenso. Se o senhor também pudesse falar disso, não sei se o senhor está a par aí, né? Nós fizemos uma campanha, inclusive na Conferência Nacional da Advocacia, que foi realizada aqui em São Paulo no ano de 2016, né, Marcos? 2017, que foi a Conferência Nacional, foi um dos pleitos nossos, mas o Estatuto do Idoso já garante os direitos, mas nessa interamericana vai dar um reforço para o nosso Estatuto do Idoso. Então, é até bom o senador estar aqui, a gente já faz um pedido, né? Um reforço aí nas mídias sociais. E o IBDPI, para quem não conhece nada a respeito, nós somos suprapartidário, de abrangência nacional e sem fins lucrativos. E o nosso maior função é informar e reforçar a consciência social na temática da pessoa idosa, não é? Graças ao Dr. Marcos da Costa, sua diretoria à época, né? Fui conduzida à presidência da comissão estadual e indicada e nomeada para compor a comissão nacional dos direitos da pessoa idosa do Conselho Federal da OAB, onde nós conseguimos, também com o apoio do Dr. Marcos, que fez um apontamento muito importante, conseguimos aprovação em setembro de 2018 do plano de valorização da advocacia idosa. Então,
não poderíamos deixar essa temática sem uma continuidade, e daí inúmeros colegas de diversas áreas compuseram o IBDPI, porque nós queremos ter uma visão multidisciplinar e interdependente, né, de uma área com outra, para a gente poder ampliar os horizontes e verificar realmente a necessidade que a pessoa idosa, que faça jus, que direitos nós temos, já está aí, né, no ordenamento jurídico, mas como que nós vamos dar realmente efetividade a esses direitos? Aí, essa conquista está vindo, né, a largos passos, ao meu ver. Estou altamente otimista, porque nunca se falou e debateu tanto a respeito da população idosa, porque é uma necessidade premente e urgente para as políticas públicas do nosso país. Verdade. Senador, nós tivemos agora toda a discussão voltada para a questão da reforma da Previdência, né? E o senhor é uma liderança nessa área, embora ao longo dos seus mandatos tenha assumido outras áreas, inclusive hoje é uma pessoa destacada, presidente da Frente de Defesa da Infraestrutura, vice-presidente da Comissão do Senado de Infraestrutura. Mas a questão do idoso certamente continua sendo muito sensível. Esse momento da pandemia, se nós não tivéssemos essa cobertura legislativa de hoje, a situação do idoso seria muito mais dramática do que já é com a pandemia. Eles que são, vamos dizer assim, a grande área de risco, inclusive no que diz respeito à própria vida, né, por conta do coronavírus. Não só o estatuto, mas toda a construção da assistência social foi fundamental para que esses idosos hoje tivessem o mínimo de condições de sobreviver em face à pandemia, né, senador? Está sem som, está sem som. A gente desliga o microfone para não dar a microfonia, né? Mas como nós estamos só em 3, talvez não tenha esse problema. Mas, com certeza, os dados são bem claros, né? Que durante a pandemia aumentou o número de crimes contra idosos. O feminicídio também. É claro que quanto mais as pessoas ficam em casa, e aí temos problema também de bebida, né? E isso pode levar a essa situação. O idoso, ele é normalmente uma pessoa, assim, muito vulnerável, até mais do que uma criança, né? Porque o idoso, ele já tem toda a sua exigência, né? É natural. Uma criança não, ele está ainda aprendendo. O idoso não, ele já conhece a vida e ele já tem as suas exigências. Então, por isso, os familiares, as pessoas que vão cuidar do idoso, têm que ter muita paciência, né? O idoso, ele tem a experiência, mas também, às vezes, está acumulado doença, está acumulado outras situações. Então, por isso, o cuidado com o idoso, ele é, assim, extremamente importante, inclusive, que as pessoas conheçam também. Por isso, quando eu visitei muitas casas, né, de idosos, né? Vocês se lembram bem daqueles centros de atendimento dos idosos no passado, que deixava ali os idosos, digamos, encantoados, né? E muitas pessoas se aproveitavam disso para ganhar dinheiro também em cima dos idosos. Hoje, então, ainda existe muito essa situação de aproveitadores, porque muitos idosos são aposentados, né? E aí alguns vão lá, pegam a procuração, enfim. Então, o idoso, ele é realmente muito suscetível e aí por isso que a gente tem que criar instrumentos de vigília com isso. Eu tenho certeza que o Instituto de Proteção do Idoso tem estudado muito isso, né? As delegacias especiais da mulher e do idoso, inclusive agora nós também votamos, né? Porque agora estamos votando praticamente as leis que interessam o momento da pandemia. E eu fui, inclusive, autor de uma emenda onde incluiu também os idosos nessa proteção especial. Então, por isso, a nossa certeza é que o país precisa aprender muito ainda como lidar com os idosos. E, por isso, é necessário criar instrumentos e até rigidez para que a gente tenha um controle
tanto na família como também nessas instituições que cuidam dos idosos. A consciência social é fundamental. É a sociedade que deve dar um amparo. Mas se a lei não estiver ao lado, criando instrumentos para que os idosos contem com a assistência social do Estado, com essa iniciativa importantíssima de um mínimo de garantia de dignidade de vida, né? Com valor que permite àqueles que não têm economicamente condições de sobrevivência ter uma vida digna. E, ao lado disso, também a obrigação que o Estatuto cria do respeito, que, infelizmente, não precisaria da lei para fazê-lo, né? Mas o fato é que houve grandes avanços. Eu lembro de viagens que eu fazia, muitas vezes para fora do país, em palestras, eu via muitos idosos participando de atividades. No Brasil, os idosos ficam basicamente em casa. E hoje não, os idosos participam da vida coletiva, do trabalho e também do lazer, né? Tem um momento de lazer também. Hoje nós temos uma estrutura dirigida a isso, senador, graças a esse pioneirismo do seu trabalho lá atrás, né? E aí nós temos aqui conosco também, senador, ingressando, o secretário nacional da pessoa idosa, o Antônio Carlos, que veio aqui, conseguiu entrar agora, insistiu, conseguiu estar conosco, e que pode falar um pouquinho também desse momento. Eu queria aqui, primeiro, agradecer também a presença do secretário, Antônio Costa, perdão, e o tempo que disponibilizou para estar conosco, e já lhe passar a palavra para contar um pouquinho agora do trabalho feito pela Secretaria, especialmente nesse momento de pandemia, secretário. Bom dia, doutor Marcos, bom dia, meu querido senador Wellington, que prazer mais uma vez, estamos nos encontrando nessas lives. Doutora Adriana, bom dia, pedir desculpas pelo atraso, tivemos uma agenda um pouquinho complicada agora de manhã, porque estamos definindo a Lei 14.018 para colocar em prática os 160 milhões que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Mas é uma honra estar com o senhor, doutor Marcos, principalmente pelo trabalho que o senhor executa aí em São Paulo, né, fazendo essa inclusão de ideias, de informações, em especial para a pessoa idosa. Nesse momento que nós estamos passando, nós direcionamos todas as nossas ações para enfrentamento dessa pandemia, em especial nas ILPIs, não é? E diante de todas as dificuldades do país, nós providenciamos, desde 2019, parece que nós já estávamos prevendo que algo iria acontecer, uma campanha, que é a campanha Solidarize, onde nós começamos a fazer um cadastro nacional dessas instituições que vêm ao longo do tempo sofrendo várias dificuldades, não conseguem muitas das vezes o SEBAS, não é? Na última participação que eu tive com o senador Wellington e o senador Paulo Paim, lá no estado do Mato Grosso, nós, inclusive, levantamos a necessidade de uma reforma assistencial do nosso país que venha a atualizar, né, a situação em que vivem essas instituições. Então, as primeiras providências, graças a esse cadastro, há uma discrepância, né, no Ministério da Cidadania, 1.913 entidades cadastradas, nós já passamos de 3.000 entidades no nosso cadastro da Secretaria, estamos perseguindo mais ainda a busca de saber quem são essas entidades, e começamos a direcionar, a partir já de março, com o apoio da ministra Damares, a tentar colocar projetos que viessem contemplar essas instituições, né? Fizemos uma parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, e essas entregas já começaram, em especial da nossa secretaria, onde nós selecionamos 500 entidades para receber de forma emergencial alimentos, equipamentos de proteção individual e equipamentos de higiene. E buscamos também, com a Fundação Banco do Brasil, junto à Pátria Voluntária e também o Mesa Brasil, algumas denominações evangélicas que estão também nessa parceria com a Pátria Voluntária, e o próprio Ministério da Cidadania, através dos aceites da Prefeitura,
estão agora tentando colocar nos municípios esses recursos, né? E a partir eu creio que comecinho de agosto, nós estaremos já aplicando aquilo que o Congresso Nacional aprovou e foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, projeto de lei 1888, que virou a lei 14.018, onde nós estamos finalizando a parte jurídica para aplicar os 160 milhões para as entidades e LPIs, né? Fora disso, estamos trabalhando também a campanha da violência, que aumentou muito a partir do período de março, né, nas instituições, nos municípios. E estamos trabalhando também com o Ministério da Saúde, devido às dificuldades dessa troca de ministros, né, paralisou um pouco as ações nas ILPIs, mas nós estamos retomando, de formas que estamos nos esforçando muito para que possa socorrer, nesse momento, a vulnerabilidade dessas instituições. Esse é o primeiro objetivo nosso, doutor Marcos. Secretário, de fato, eu tenho acompanhado o seu trabalho e a preocupação com a violência nesse momento. Os números são assustadores, né? Aumentou muito. Aliás, aumentou a violência familiar, aumentou a violência contra a criança, aumentou a violência contra a mulher e também contra a população idosa. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade por conta da pandemia. É crise social, é desemprego, bebida, né? O aumento do consumo de bebida nos lares também. Isso tudo tem criado um ambiente para que, infelizmente, essa questão da violência se agrave, né, secretário? Perfeito. No último encontro que nós tivemos, o senador Wellington lembrou muito bem, naquela oportunidade, né, senador, o senhor falava muito da relação da família, como era anteriormente, né? E nós apontamos que hoje há uma necessidade, doutor Marcos, doutor Adriano e o próprio senador concorda com isso, da gente retomar um pouco a questão da educação nas escolas, né? Para que, em especial, a gente coloque o Estatuto do Idoso como uma matéria de discussão para que os alunos possam entender a necessidade do cuidado, do respeito, né? E nós estamos prestes a lançar também o projeto Educar. Vemos que para as escolas estão contra o isolamento social, mas é o nosso pensamento começar essa grande cruzada nacional para retomar dentro das escolas o respeito, o cuidado com essa população, porque o país caminha para ser a quinta população maior do mundo, população idosa, né? Então, há de ter esse cuidado. E agora nos surpreende os dados da violência, na oportunidade que eu tinha falado com o senador Wellington, lá na data de agosto, e o senador Paim, a gente apontava a negligência, mas agora a parte da violência física aumentou acentuadamente nesse período também. Os dados são preocupantes, né? Então, isso nos leva a uma reflexão que devemos rever os conceitos familiares, porque tudo isso, às vezes, ocorre dentro das casas, né? É verdade. Aliás, senador, está chegando agora no Senado a PEC 1515, né? Aprovada essa semana na Câmara, que trata do Fundep. E o Fundep que procura aumentar os recursos necessários para a educação básica, né, e valorização dos profissionais. E aí eu lembro, pela fala do secretário, um trecho que eu sempre comento aqui da ONU, a Observação Geral número 13, de 99, que falando sobre educação, né? Educação, direito humano intrínseco e o meio indispensável para realizar outros direitos humanos. E vai ser no âmbito da educação que vão se resolver os problemas da pobreza, a proteção das crianças, a emancipação da mulher e também a promoção dos direitos humanos e também o maior respeito aos idosos. A expectativa de uma aprovação rápida dessa PEC no Senado, senador. Nós estamos hoje, inclusive o presidente do Senado fala na semana que vem de colocar em votação, né? Exatamente para permitir a valorização da educação básica. É importante dizer que a PEC ela tramitou inicialmente no Senado. Então, o senador Dário Berger, que ele é o nosso presidente da comissão do Senado, eu faço parte da Comissão de Educação, e o senador Flávio Arnes foi o relator, é uma figura
excepcional, também um homem que conhece muito, né? E que fez um trabalho excepcional também. E, então, ela foi para a Câmara, a deputada Dorinha, que relatou, ela é de Goiás, e fez também um trabalho exemplar e teve uma votação estupenda na Câmara dos Deputados. Então, há um reconhecimento que nós precisamos aprovar o Fundeb e tem que ser agora, porque ele encerra este ano, então não podemos postergar. Então, o Congresso, o Senado da República, com certeza dará essa resposta imediatamente. Nós deveremos votar, eu acho que na primeira semana de agosto, mais tardar até o final de agosto, para que o presidente sancione. Então, o prazo está muito definido já, e há uma consciência de todos nós. E como você falou, a educação ela é a base de tudo. Agora, o que existe no Brasil é um pouco de uma certa confusão. Qual que é o papel da educação? De quem é o papel da educação? As pessoas entendem o seguinte: olha, eu tenho meu filho com um problema, vou jogar na sala de aula, vou jogar na escola, e é problema da escola. Né? E a escola, ela não tem o papel de educar. O papel de educar é da família. Né? A escola é para ensinar. Então, tem uma diferença muito grande. Mas, infelizmente, hoje tem essa consciência, eu vou entregar para lá. Né? E aí, a legislação nossa também, a gente evoluiu muito naquilo que é bom por um lado, mas também, por outro lado, ele leva a problemas. Né? A criança não pode ser repreendida, a criança tem muitas dificuldades hoje da liberdade do jovem, da criança na escola. Então, tanto é que temos muitos casos aí também de violência nas escolas, e os professores, às vezes, se sentem, inclusive, subjugados, pelo contrário agora. Então, acho que todo esse processo de evolução da educação, como nós estamos falando dos idosos, nós também temos que cuidar muito, porque, às vezes, se ensina uma forma que não leva àquela educação ideal. Por quê? Porque não tem a participação da família. Então, eu, pessoalmente, entendo, gostaria, quero trabalhar muito ainda para ver as escolas do Brasil não fecharem no final de semana. Eu acho que a Associação de Pais e Mestres, né, e eu acho que tivemos uma evolução quando a merenda escolar passou a ser municipalizada, depois escolarizada, que eu acho importante, né, a compra do alimento pela comunidade mais próxima, compra mais barato, e mais ainda é o envolvimento da família com a escola, com o aprendizado, mas também com a educação da criança. E aí nós precisamos criar exatamente instrumentos também de consciência na proteção do idoso. Daqui mais um pouco eu quero falar aqui um pouco dos projetos de lei que apresentamos, das emendas que estão tramitando agora no Congresso Nacional em função de iniciativas como essa. Eu quero aqui aproveitar esse bloco para cumprimentar também o Antônio Costa e dizer da minha felicidade de conhecê-lo há muito tempo, uma pessoa extremamente competente, educado, uma pessoa que sempre tratou todos com muita ternura. E eu gostaria de apresentar esse quadro que está lá atrás. O Antônio Costa foi presidente da FUNAI, né? E nós estamos falando dos idosos, né? E aqui nós estamos, é uma homenagem que eu estou fazendo aos nossos índios idosos, porque nesse momento de pandemia também, principalmente as minorias sofrem mais ainda, né? Sofrem muito. E aqui no Mato Grosso nós temos uma população indígena muito grande, nós estamos tendo um problema principalmente no Araguaia, com os chavantes. Amanhã está previsto a vinda do secretário de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, para fazer um trabalho, digamos, praticamente um mutirão envolvendo o Exército. A ministra Damares também tem ajudado muito, e eu quero agradecer aqui a ministra Damares. Aliás, fui, inclusive, relator do orçamento do Ministério da Mulher, da Família, né? Que é a ministra de Direitos Humanos, que a ministra hoje dirige com tanta competência. E aqui nesses índios aí está o Juruna, né? É um dos mais famosos. Ele tá hoje hospitalizado na cidade, o Raoni. O Juruna não, eu falei o Juruna porque foi o único índio deputado federal. Eu o conheci, fui inclusive no velório dele. E aqui está o Raoni. O Raoni é uma das figuras internacionais mais conhecidas e ele está hoje hospitalizado em Sinop. Ele perdeu a esposa com a Covid
e ele entrou em depressão, e também, e com isso, ele já tem quase 90 anos, mas está lá no hospital, boas notícias, inclusive o Papa mandou um emissário para ir lá levar a mensagem para ele, e ontem nós vimos a matéria que ele já está praticamente curado para ter aula. E lá a prefeita de Sinop, a prefeita Rosana Martinello, que tem trabalhado muito na área da saúde, uma prefeita muito competente, muito dinâmica, e ela, inclusive, tem dado uma atenção especial. Não é porque tem que ser especial, tem que ser com todos, no momento é de salvar vidas, mas é uma figura emblemática, né, que a gente precisa também demonstrar. E para o mundo, né, porque isso aqui é mostrar para o mundo essa atenção do Brasil. Então, essa questão do idoso, nós temos que cuidar muito, né, da formação da criança para que ele comece, já desde criança, na sua educação, saber que, se Deus quiser, ele será um idoso e ele precisará ser respeitado. E, para isso, também ele precisa respeitar o idoso. Mas eu quero aqui dar um testemunho que eu fui na cidade de Uberlândia. Lá tem uma entidade que chama Meu Lar, e ela cuida por quase 70% da área social de Uberlândia, da atenção ao idoso e à criança. E lá eu fiquei bem surpreso quando eles mostraram que começaram as entidades só para atender o idoso. Depois, quando eles levaram as crianças também, a convivência do idoso com a criança é extremamente saudável. O idoso, ele se sente estimulado pela alegria da criança e a criança também se sente estimulada pela atenção do idoso. Então, é esse trabalho educacional que a gente tem que promover, que o idoso não pode ficar lá no canto, né? Principalmente os aposentados. A pessoa falou, aposentado está lá, ferro velho enferrujado. Não. E o Brasil, nós temos um problema também, o desemprego do idoso é grande, porque nós não temos cultura de aproveitar a experiência das pessoas em todas as áreas. Você vai em outros países fora, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, você vê aqueles velhinhos trabalhando, isso é um estímulo para a vida deles. Então, também nós temos que fazer todo tipo de estímulo para que os nossos idosos estejam em ocupação, né? Eu vou estender muito, mas aqui na minha cidade, Rondonópolis, nós criamos a segunda Universidade Federal de Mato Grosso, que é em Rondonópolis, e nós criamos lá o curso da terceira idade, que é uma extensão da universidade. E esse curso é exatamente para preparar o idoso, desde a economia domiciliar, economia familiar, até a saúde, como todo o estímulo para aquele educação física. E, olha, foi uma grande experiência. Já temos milhares de idosos formados. Criamos um grande campus dentro da universidade do idoso e também na cidade já com associações. Então, iniciativas como essa é extremamente importante para estimular a agregação, a participação da sociedade com o idoso e o idoso com a sociedade. Aliás, quero mandar um abraço para o meu sogro, que esse ano completa 103 anos de idade, advogado e filósofo, 103 anos de idade. Eu sou veterinário e faço parte da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. O nosso presidente, que entregou agora o cargo, tem 103 anos. E eu fui no aniversário dele e lá, poucos companheiros, eu perguntei a ele, professor, ele é cientista, né? O que o senhor diria no seu aniversário de 103 anos? Qual é o exemplo que o senhor poderia falar para a gente? Qual a sua mensagem que o senhor poderia falar para a gente? Ele falou, a mensagem minha é exemplo de vida, de respeito. Se a gente fizer isso, nós vamos construir um mundo muito melhor. Então, ele falou que não dá conselho, ele dá exemplos. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é fundamental, é verdade. Secretário, essa integração, esse trabalho junto ao idoso, no que diz respeito a potencializar as atividades dele. O senador comentou das escolas, das universidades, isso é fundamental, né? O idoso participar da vida social e não ficar afastado apenas dentro de casa, como que segregado da sociedade, né, secretário? Está sem som, está sem isso. A grande dificuldade que eu até discuto bastante quando participo de encontros é que nós precisamos municipalizar
a política nacional da pessoa idosa. Os municípios têm que começar esse grande desafio, não ficar só dependendo da União, não é? E isso começa com a formação de conselhos municipais. Dos 5.570 municípios que nós temos no nosso país, nós só temos 2.750 conselhos formados. Então, é muito pouco. A política precisa chegar aos municípios para fortalecer a política pública do município, para que os conselhos sejam os órgãos fiscalizadores do município, juntamente com o Conselho Estadual, e a União apenas controlar as políticas públicas em busca de recursos para financiamento dessas políticas públicas, não é? Então, essa dificuldade faz com que o país não avance, e agora está avançando por conta da pandemia, não é? O idoso agora virou a bola da vez, mas isso já deveria ter acontecido a partir do ano 2000. A evolução foi muito pouco. O Estatuto do Idoso, muito bem trabalhado pelo senador Beto, pelo senador Paulo Paim, mas a evolução da política pública, ela não avançou como devia, né? E hoje nós temos outro fator importante, que é a expectativa de vida, já apontada pelo IBGE o ano passado, com 77 anos, mas a tendência, nós estamos vendo aí, né? O presidente do Conselho Veterinário há 103 anos, o seu sogro, o doutor Marcos, também nessa idade, e hoje há um avanço da expectativa de vida importante. O senador Wellington levantou uma questão fundamental, que nós temos que mudar a questão cultural, que é a empregabilidade do idoso, não é? Por quê? Se agora a Previdência Social define a idade de 65 anos para aposentadoria, e, ao mesmo tempo, nós temos a expectativa de vida caminhando para os homens em 86 e as mulheres 90 e poucos mais anos. O que faremos nesse período, né? Então, nós temos que criar políticas públicas nos municípios, com apoio do governo federal, para que possa ter atividades a essa faixa de idade que vai viver mais. Isso é muito bom, né? Mas tem que viver com qualidade. E outro ponto que eu trabalho bastante, e tem falado muito, é que a questão do envelhecimento ele deve começar a partir da criança, não é? E agora na educação, na saúde, para que o jovem cresça saudável e tenha um envelhecimento ativo e saudável. É isso que nós temos que trabalhar também para evitar que os idosos sejam apenas idosos da rede pública de saúde. Não é? Esse é o meu pensamento. Nós temos, aliás, nós vamos ter uma oportunidade agora, secretário, que é eleição municipal, né? Incluir o tema da questão do idoso dentro dos debates da eleição municipal. Isso é fundamental. O professor Adilson Dallari, que é um grande professor aqui em São Paulo, ele está aqui participando, está mandando mensagem, ele falou, olha, Serra Negra, por exemplo, que é uma cidade aqui de São Paulo, tem uma casa de proteção ao idoso, eu conheço a casa, inclusive, trabalhei para a casa, em que era mantida pela sociedade. Então, é um médico que cuida dos idosos, é um médico que vai voluntariamente, passa uma vez por semana. As senhoras que cuidam da limpeza, as senhoras que cuidam da alimentação, são pessoas voluntárias que passam. Então, é a cidade cuidando do seu idoso. Ele comentou, é uma cidade italiana que tem essa tradição de cuidar dos idosos, né? Então, aí na linha que o senador comentou, a importância não é só o Estado, né? Aliás, diz a Constituição. A Constituição diz que a questão do idoso é uma questão da família, da sociedade e do Estado como um todo, não é da União, é do poder público, União, Estados e municípios. Adriana, a base legislativa nós temos hoje, nós temos a preocupação, o trabalho que é feito sob a coordenação da Secretaria Nacional. O que está faltando? O senador vai falar agora dos projetos que estão em tramitação no Congresso, principalmente no Senado. O que é o mais importante agora do ponto de vista da legislação de avanço? O que eles falaram aí, eu estou anotando, a base é a educação. Todas as lives que o IBDPI fala e produz, sempre está faltando educação digital, educação previdenciária, educação financeira e, por incrível que pareça, educação moral e cívica. As famílias adoeceram.
né? Antigamente, gente da minha faixa etária, né? Eu tenho 5,7, logo entrarei na faixa aí do idoso, nós tínhamos respeito. Os mais velhos, mesmo sem ter razão, ninguém contra-argumentava, né? Os pais falavam, o seu avô tem razão, fique quieta, não responda. Então, parece que essas palavrinhas mágicas e esse respeito hierárquico dentro das casas, podemos assim dizer, nós perdemos um pouco. Então, é trabalhar com a família. O intergeracional foi deixado de lado. Eu não sei se é a diminuição das famílias, poucos filhos, né? O foco no Brasil é muito valorizar a criança, não é? A proteção é muito maior. A criança, até entendo, realmente nós temos que proteger a criança, mas o idoso também, quando ele está vulnerável, ele também deve ter a proteção, né? Temos um integrante do IBDPI, até fui pesquisar no meu celular, porque ele está trabalhando com a população ribeirinha, é o Dr. Jô Furlan, ele trabalha na Amazônia Ocidental, Oriximina, Pará. Então, vocês que conhecem melhor a região aí, imaginam onde ele está, né? Ele está isolado há alguns meses aí, trabalhando na questão também da proteção e da orientação nos cuidados aí para evitar que se alastre o vírus da Covid, né? E o Marcos também levantou um ponto, Marcos, eleitoral. Olha, uma população idosa, né? Eleitor idoso, vamos por aí, que nem a maioria das cidades, né, Toninho, né, doutor Antônio? 14% idoso, uma população idosa aqui, e o idoso, ele faz questão de levar o seu voto à urna, não é? Então, é um público, é um percentual de peso. Até o secretário fez um pedido ao IBDPI dia 15 de junho, a respeito dessa questão das políticas públicas, né, e nos planos de governo, e o IBDPI está trabalhando com isso, já levantamos os dados dos partidos, não foi esquecido, viu, secretário? Nós vamos trabalhar com essa questão, né? E da violência, Marcos, que eles levantaram, a violência aumentou muito a ponto do CNJ fazer uma recomendação, 46, para os cartórios se atentarem à doação, venda de imóvel, porque o patrimônio do idoso está sendo dilapidado pelos próprios familiares. Então, um empréstimo consignado. Então, isso é um ponto. As pessoas às vezes não percebem, mas isso é crime, né? Uma violência patrimonial. Se apropriando, é verdade. Sabe? Não é uma crise econômica que ele está vivendo. Isso. E o secretário falou em LPI, e às vezes as pessoas não entendem ainda o que é isso. São os antigos asilos. As casas que abrigavam os idosos hoje chama ILPI, Instituto de Longa Permanência. E o governo, essa verba, não é isso, Antônio Costa, não irá só para as ILPIs públicas, também serão agraciadas as ILPIs privadas, mas o cadastro já está liberado. Isso é uma forma de orientação, porque as LPIs nos preocupam, porque é onde tem a maior concentração de pessoas idosas, né? Em relação à pandemia, sendo um grupo de risco. Secretário, depois eu ouvi o senador, mas, secretário, só para responder isso, como é que está o cadastro? Nós estamos configurando agora, inclusive agora de manhã, fechamos a portaria, esse foi o motivo do meu atraso. A princípio estão definidos as entidades públicas, filantrópicas e as privadas sem fins lucrativos. Estamos aguardando um parecer que está sendo finalizado das privadas, que são as privadas que mantêm lucro, né? As privadas lucrativas, tá? Como que vai ser? A partir dos primeiros dias de agosto,
vamos lançar um link, as instituições farão a inscrição para habilitar em todo o país, apresentando o CNPJ, que deve estar em dia, a ata da diretoria, para identificarmos quem é o responsável, o estatuto da entidade, tá? E, a partir daí, após o período de habilitação, teremos o número de entidades, porque a lei fala que é o rateio de acordo com o número de idosos, e, a partir daí, faremos o rateio. Estamos finalizando agora com a Fundação Banco do Brasil, que é uma entidade séria, uma entidade que trabalha para o Banco do Brasil, e, através dessa fundação, nós vamos repassar o recurso e a Fundação Banco do Brasil vai entregar um cartão para cada entidade que foi beneficiada, para que, durante 4 meses, a entidade aplique o recurso que foi designado, e a prestação de contas será feita toda pela Fundação Banco do Brasil, em cada agência do Banco do Brasil nesse país, de forma transparente e fiscalizada pelos conselhos municipais. Aí vem a importância do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e dos conselhos de assistência social também, que nós pedimos a parceria, além do Ministério Público, as subseções da Ordem dos Advogados, que trabalham com as políticas dos idosos, né, e a comunidade em si. Então, a gente... Perdão, não, só para o pessoal que está acompanhando, secretário, Sim. Esses recursos, eles se dirigem a qual finalidade, ou a quais finalidades? A lei determina 4 pontos, não é? Ela determina que pode ser utilizado em compra de medicamentos, equipamento de proteção, equipamento de higiene, adaptação para isolamento, tá? E a portaria, ela vai trazer todos esses itens bem selecionados para não criar confusão para as entidades, não é? Então, de forma que a gente está concluindo, há uma questão burocrática que temos que vencer, que o presidente Bolsonaro vetou alguns artigos, vetou um artigo e alguns parágrafos, a pedido nosso também, porque na lei burocratizava muito. Com esses vetos, fica mais fácil a gente trabalhar, não é? E fazer com que esse recurso chegue mais rápido. E o prazo agora é dia 29, que o Congresso tem que avaliar os vetos, né? Nós pedimos até o apoio do senador Wellington. Se houvesse uma antecipação disso, seria extremamente importante para a gente ganhar tempo, né? Mas, infelizmente, o gestor público ele tem que seguir uma burocracia, e eu sou o gestor, né, da secretaria, então eu estou fazendo dentro da lei com a maior transparência possível, porque é o meu CPF que vai estar em jogo e também da ministra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho a minha vida pública, graças a Deus, CPF limpo, já servi a 5 presidentes da República, achava que iria parar agora, mas a ministra me buscou de novo. Então, e, além disso, eu sou um secretário idoso, né, doutor Marcos e o senador Wellington e a doutora Adriana. Então, tem que cuidar muito, porque eu quero encerrar minha vida da mesma forma que iniciei, né? Graças a Deus, limpo e sempre limpo e servindo ao nosso país. É isso. Muito obrigado. Senador, sobre isso e sobre outros projetos, quais são os temas hoje em relação à questão do idoso, os temas principais que estão em discussão lá no Congresso? Está sem som, senador? Está sem som, está sem som. Está sem som. Primeiro eu quero corrigir, porque a foto que eu tinha apontado era a foto dos idosos, e aqui são a foto dos indígenas, né? Então, está aí corrigido, mas é corrigido a foto, é só o momento, né? Então, eu queria registrar primeiro, então, essa figura ao centro, e aí a gente fez questão de botar o índio idoso e também a criança, exatamente com o objetivo de mostrar que essa convivência é muito salutar. Olha, eu queria aqui registrar também um pouco do que é a prática no Brasil. E aí eu vou chamar a atenção aqui um aspecto da justiça brasileira. Porque todos falam, a nossa justiça é muito lenta, né? E muitos dos direitos dos idosos, às vezes, começou ainda quando jovem, né? E os processos se arrastam, às vezes, 20, 30, 40 anos, e a pessoa está na idade, na esperança de ter o seu problema ali, que talvez foi a sua causa de vida, e não foi resolvido.
Então, eu gostaria de chamar a atenção também, porque agora foi aprovado uma lei, e a mudança da lei, que as pessoas com mais de 80 anos também terão prioridade entre todos os idosos. Claro, não em caso de emergência, na área da saúde, mas também da justiça, porque não pode, né, a pessoa chegar com mais de 60, 70, 80 anos e não ter a justiça resolvido e dado prioridade a um processo. Então, eu acho que essa lei é importante e a gente precisa cobrar do judiciário também mais dinamismo nisso em apoio ao idoso. Eu vou aqui citar alguns, né, por exemplo, que o PLP 226, ele altera a Lei Complementar 64, para incluir no rol de inelegíveis os condenados por crimes praticados contra criança, adolescente e também o idoso. Então, ele está aguardando a designação do relator, mas eu acho que é extremamente importante, porque quem quer ser eleito, se não respeita o idoso, ele não pode também receber o voto de confiança. Ainda o PL 29, que é agora de 2020, sobre a oferta de residências temporárias para mulheres e crianças em situação de violência doméstica e também estendendo às pessoas idosas. Ainda o 1796, para reconhecer a urgência e determinar que não seja suspenso os atos processuais em causas relativas à violência doméstica e familiar, e aí também estendendo à pessoa idosa. O 2510, que estabelece o dever de condôminos locatários, se agora nós conseguimos agora aprovar, e foi já aprovado, né, que ele estabelece o dever de condôminos locatários, possuidores e síndicos de informarem às autoridades competentes os casos de violência doméstica. E aí nós, com uma emenda minha, acresci também o idoso, e já está aprovada. Porque o que acontece? Na maioria dos crimes que se dá é exatamente pela informação do vizinho. Agora, nos condomínios também, o que acontece? Né? Há muita briga entre famílias e tal, e o vizinho está vendo ali, e às vezes o maltrato com o idoso, principalmente, e ele se cala. Então, a omissão também pode ser crime a partir de agora. Se está vendo ali alguma coisa diferente, denuncia. E a denúncia pode ser feita até anônima. Né? O Brasil aceita isso hoje, o Ministério Público. Então, é importante que você que está vendo um maltrato com um idoso, ou com uma criança, ou com uma mulher, denuncie. Né? O projeto de lei também 1291, ele define também como essenciais os serviços e atividades relacionadas às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, e aos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos e crianças também. E aí temos um outro projeto que também achei interessante, é o 1888, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às instituições de longa permanência para idosos, no exercício 2020, em razão do enfrentamento da emergência que aqui o nosso secretário já abordou também. Então, nós temos inúmeros projetos tramitando no Congresso, alguns já aprovados, mas nesse momento de pandemia está sendo uma experiência muito grande, porque nós estamos focados naquilo que é o dia a dia de salvar as pessoas. O foco agora é salvar vidas. E o idoso, ele é o mais suscetível, né? Pelas doenças, né? Claro, tanto é que no caso aqui da Covid, a maioria das pessoas que estão morrendo são idosos, né? Pessoas com outras morbidades, mas o idoso, ele é o mais suscetível, né? Tanto é que a criança, porque hoje tirar a criança da escola? Não é que a criança ela está sendo suscetível à morte, mas é que ela pode ser o vetor de levar a doença para casa. Então, por isso, cuidado quando tem alguém doente, tem que separar. E, claro, separar o idoso, mas não pode deixar de dar atenção a essa pessoa idosa que foi acometido, porque o grande problema do idoso também pode ser a depressão, né? Então, o cuidado e a forma com que você vai lidar dentro da família, dentro de casa, com o idoso, às vezes ele tem uma gripe, né? Começa uma coisa, não vamos ficar todo mundo, ele está ali, não pode ninguém ver, não pode ninguém falar, não.
Você tem que criar o instrumento de isolamento, mas com condições, inclusive, de poder conversar, porque o pior castigo para o ser humano é o isolamento, Então, né? Que leva a suicídio, leva a outras situações. Então, eu acho que é importante também essa discussão e essa orientação por parte dos psicólogos, por parte dos professores, que se puderem visitar, por parte de todos os agentes, para demonstrar também que o idoso, em especial, ele está mais suscetível à doença e a outras situações, mas ele também requer carinho e cuidado. É verdade. E muito cuidado. Nós estamos chegando no final, eu tinha assumido compromisso com os convidados e ser muito pontual por conta dos outros compromissos que eles têm. Então, eu queria permanecer com a conversa, tem muita coisa para falar, tenho certeza que tanto o senador quanto o secretário tinha muito a falar, Adriano, os projetos do Instituto, mas nós vamos ter que encerrar. Então, eu vou passar uma última rodada com palavra livre para expor o tema que quiser, mas com esse tom, infelizmente, de despedida. Eu começo pela Adriana. Adriana, obrigado por ter participado da live. Uma honra, uma alegria. Agradeço muito. Agradeço ao secretário pela disponibilidade, o senador Wellington, o Marcos, que sempre é antenado nos assuntos de importância e relevância, não é? E gostaria de dar um recado para quem é idoso. Tem diferença entre ser idoso e velho. Velho é aquele que não tem mais interesse por nada, não quer mais viver. O idoso, ele quer viver, ele tem sede de vida. Então, seja protagonista da sua própria história. Você é que está no comando da sua vida. Então, obviamente, desde que você esteja dentro da sua normalidade, exerça, eu falo sempre assim, exerça o seu comando da sua vida. Não deixe o outro decidir por você, certo? O seu patrimônio é seu, a sua conquista é sua. Você trabalhou uma vida inteira, o seu CPF está limpo. Então, exerça, viva, tá? Tudo vai passar. Esse vírus vai embora. Então, mantenha-se ativo, né? Procure ler, né? Só dê relevância e força para aquilo que lhe faz bem. O que lhe faz mal, releve. Deixa para lá. Tá? Era a frase da minha avó, que viveu 99 anos e meio e lúcida. Antes dela reclamar de alguma coisa, ela falava, deixa para lá. Então, deixe para lá. Foque em você. Sorria. Tá? Um dia abençoado para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Senador Wellington, mais uma vez, obrigado pela participação. A palavra é sua. Eu queria agradecer ao Isandir Rezende, né, que nos aproximou para poder fazer essa nossa reunião, essa live. E eu quero agradecer também a todos os brasileiros que nos acompanharam, que isso aqui sirva também de estímulo para que a gente possa discutir essa causa. Eu acho que a causa do idoso, né, quem tem a felicidade de poder ter seus pais, né, ter uma família, e o idoso, ele sempre é o agregador, né? O pai, a mãe, né? Eu tive meus pais, perdi os pais, mas eu não reclamo não, viu? É importante, eu gosto de dizer, meu pai, ele dizia, olha, velório não é lugar para chorar, principalmente de um idoso, é lugar para comemorar a vida, né? Então, eu tive a felicidade de ter os meus pais com bastante idade também, e Deus os levou na hora certa, porque Deus é que sabe. Então, eu acho que nós temos que propiciar tudo aquilo que nos dá prazer e, principalmente, que nos dê a consciência tranquila, porque quando você tem um pai, né, depois que perdeu, você vai ficar reclamando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Faça agora, dê atenção ao seu pai, um final de semana, uma hora do dia, se você puder, dar atenção a um idoso também, porque às vezes você não tem um pai, não tem a mãe, mas você tem um vizinho, você tem alguém que você pode ali estar dando atenção. Então, eu quero aqui agradecer ao Antônio Costa pela sua sempre presteza também, e a Adriana.
e dizer o seguinte, como parlamentar, às vezes as pessoas acham que a gente sabe tudo, né? E eu estou, como eu disse já, quase fazendo agora 30 anos de mandato, e, na verdade, quem sabe é quem vive o dia a dia. Então, portanto, vocês que vivem o dia a dia, principalmente o Instituto, traga sugestões para que a gente possa aprimorar a nossa legislação, para que a gente possa realmente fazer do Brasil um país mais justo, um país mais democrático, e a democracia se faz com justiça social, né? Sem dúvida nenhuma. E agora, nesse momento da pandemia, né, um momento que a gente está mais sensível, é um momento de salvar vidas, mas também de cuidar da esperança, né? E a esperança das futuras gerações, né? Então, portanto, é um momento de muita confraternização, momento de muita sensibilidade, mas também de momento de muita ajuda mútua. Então, eu acho que o que mais o idoso precisa e quer é atenção, né? Se você tiver atenção com o idoso, muitos problemas serão resolvidos. Bom dia. Obrigado, senador. E, secretário, muito obrigado por estar participando, por ter participado. A palavra é sua para essa despedida final. Agradecer, doutor Marcos, essa oportunidade de estar participando desse encontro maravilhoso nessa manhã. Parabenizar mais uma vez a doutora Adriana por esse excelente trabalho, né, que esse Instituto tem feito. E o que eu tenho feito por esse Brasil nessas lives é conhecer novos amigos e novos parceiros, né? Agradecer mais uma vez o senador Oélio, que tem sido uma estrela dentro daquele Congresso Nacional, pela sua vocação municipalista, pela sua experiência como prefeito, como essa trajetória parlamentar que tem, e o senador tem nos ajudado muito. E é assim que nós precisamos, de parlamentares que abracem a causa. E a você, doutor Marcos, colocar sempre à disposição, quando precisar, colocar a nossa secretaria e fazer um apelo, nos ajude, porque sozinho a gente não vai conseguir vencer essa pandemia. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E essa palavra sua sobre a lembrança dos municípios. Insisto nesse momento. Nós temos eleições este ano e nós temos que cobrar daqueles que são candidatos a prefeito ou a vereador ou vereadora que inclua a questão do idoso no centro dos debates. Isso é fundamental. Amanhã para não ficar sem resposta, Adriana, né, eu estava pesquisando, o PDC 863, que é o projeto de decreto legislativo dos acordos tratados ou atos internacionais, ele está na Câmara, tá? Ele ainda está tramitando na Câmara, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ok? E eu encerrar sempre é um problema, né, Marcos? Mas você falou um aspecto importante. Nós vamos ter eleições esse ano, municipais, a escolha de vereadores, prefeitos, e eu queria também deixar uma mensagem. Precisa discutir esse assunto. Coloque esse assunto na pauta da discussão do compromisso daqueles que serão eleitos, porque quem respeita o seu idoso, com certeza, ele saberá respeitar a criança, ele saberá respeitar o jovem. Então, eu acho que isso tem que ser uma política permanente de cobrança dos nossos prefeitos, principalmente que estão na base, né? E aí é onde eu quero estimular também, Adriana, as mulheres a participar, né? Porque a mulher tem mais sensibilidade. Realmente, eu sempre falo, às vezes a gente vai visitar, né, a cidade, fala com os prefeitos, que a maioria são homens, né? E está ali sempre ao lado a primeira-dama. E, às vezes, o prefeito quer discutir a grande obra, o asfalto, e a primeira-dama vem para falar na obra social e fala, não, deixa isso aí que eu resolvo. E, às vezes, não resolve. Então, por isso, o grande compromisso, né, das mulheres, principalmente na área social. Então, eu quero estimular para que as mulheres também participem. Aliás, a legislação hoje até já exige, né, que um dos sexos tem que ter, dentro da chapa, 30% de um dos sexos. Isso é fundamental. E nós temos feito esses encontros exatamente discutindo temas de interesse social. E amanhã, um tema que é de interesse de todos, diz também respeito aos municípios, e eu tenho certeza que o senador Wellington tem interesse, que é sobre os transportes públicos, que são da infraestrutura municipal. E amanhã nós estaremos falando sobre o transporte público, sobre trilhos, trens e metrôs. O mesmo horário, 10 horas, aqueles que estão nos assistindo, fica o convite para estar conosco amanhã também.
Forte abraço a todos, muito obrigado pela participação. E uma boa quinta-feira. Tchau, tchau.